Começa agora na TV Câmara, canal 16 da NET, o programa Vitalidade, com informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. Você já fez o seu check-up este ano? O Vitalidade de hoje vai mostrar por que a prática de exames regulares como glicose, colesterol, triglicerídeos, hemograma, dentre outros, são tão importantes. Além disso, vamos trazer mais informações sobre a medicina preventiva. E para falar sobre esses e outros assuntos, está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara a médica clínica geral, doutora Vivian Pereira. Seja bem-vinda, então, Vivian, aqui ao programa Vitalidade. Obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu acho que a questão da prevenção é um tópico que vem sendo cada vez mais atualizado, né? Cada vez mais importante. E eu acho que trabalhar com prevenção é o sonho de todo médico, né? Embora a gente faça muito trabalho curativo também, né? Mas eu acho que assim, desde 90, né? Da década de 90, vem mudando essa filosofia, né? De que a saúde pode ser muito mais preventiva do que curativa, necessariamente, né? Então, para quem está nos acompanhando, a Vivian ela é formada em Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, em 1987, fez residência em Medicina Geral Comunitária, Medicina de Família, trabalha aqui na Prefeitura de Novo Hamburgo, no setor de Vigilância Epidemiológica e no DST-HIV há 15 anos. Ela também trabalha como cooperada da Unimed Vale dos Sinos, com consultório particular, internações domiciliares e hospitalares e no pronto atendimento. A medicina preventiva é a especialidade médica que se dedica à prevenção da doença ao invés de seu tratamento. O objetivo é aumentar a qualidade de vida do paciente, promovendo a saúde por meio de ações educativas e terapêuticas. Vivian, então, detalhando um pouco mais, você já tinha começado a falar quais as principais diferenças entre a medicina curativa e a medicina, então, preventiva. Bom, eu até vivenciei muito isso porque eu me formei na década de 80. A partir de 90 foi que houveram todas essas mudanças assim, de abordagem do paciente, né? do usuário, inclusive, né? Quando eu estava na faculdade, havia uma tendência que as pessoas fizessem especializações. Eu vou me especializar no olho, no pé, enfim, né? E a gente basicamente aprendia a como tratar o olho que ficava doente, o sistema digestivo que ficava doente, né? E a partir de 90, isso foi se invertendo, e hoje a gente tem muito mais formação em médico generalista, em medicina de família, muito mais assim, um trabalho dentro da comunidade, com programas de grupos de autoajuda, de abordagem direta do paciente no seu meio, no seu trabalho, né? Então, acho que de 90 para cá houve um avanço muito grande em todas essas questões que vão anteceder a doença, né? Que vão ver o paciente como um todo dentro do seu ambiente de trabalho, de família, de sociedade, enfim, né? Porque a partir vendo o paciente como um todo é que a gente vai poder ter uma ideia do que ele pode vir a apresentar no futuro, que tipo de comportamento ele tem, se ele fuma, se ele se ele faz exercício, não faz exercício, enfim. Houve toda uma mudança de abordagem e essa é a diferença básica. A medicina curativa estava muito mais voltada para tratar o paciente já doente. E a medicina preventiva, ela antecede a doença e pretende, nem sempre consegue, obviamente, nem 100%, né? Mas antecede a doença do paciente e já previne, já aumenta a longevidade, a qualidade de vida, né? Já dá para ele uma outra visão de sua vida, né? Do seu futuro, vamos dizer assim. O programa de saúde da família, então, é um bom exemplo de Eu acredito, medicina preventiva. sim, acredito que seja um grande exemplo, né? Embora tenham outras coisas junto, né? Também se pode fazer. Acho que essa questão mesmo que tu comentou no começo da questão do check-up, né? É importante também que as pessoas tenham acesso, pelo menos a exames básicos, né? Que são os exames que vão permitir que a pessoa faça um diagnóstico precoce em muitas patologias e que faça com que ele não desencadeie a doença. E isso tanto está
na questão do diabetes, tanto está na questão das doenças cardiovasculares, alguns tipos, ou quase uma grande maioria, né, dos tipos de câncer. O próprio HIV, se a gente fizer um diagnóstico precoce, a gente está prevenindo que o paciente chegue num momento do já doente, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é que o paciente tenha a informação do que ele pode fazer. E também, assim, eu acho que não é assim, uma coisa bem interessante que eu estava revendo, é que as pessoas acham assim, vou fazer um exame de sangue. Daí, quando elas chegam para a gente, eles perguntam assim, mas não está aí nesse exame, doutora, esse específico, né? Não, as pessoas têm que saber, quando a gente faz um pedido de exame, a gente tem que especificar o tipo de exame que eu quero saber. Então, assim, não é faço um exame de sangue e vem tudo assim, né? Nós não estamos ainda nessa era, né? E cada etapa da vida da pessoa vai haver determinados exames que são importantes, né? Desde o bebê, a gestante, o adulto, o adolescente. A questão das vacinas também, eu acho que houve um grande avanço na questão das vacinas, né? De 80 para cá, 90 para cá, nós tivemos um maior número de oferta de tipos de vacina, né? Que também são muito importantes para a saúde global da pessoa. E para o Estado também é importante investir em medicina preventiva? Com toda certeza, né? Porque até assim, ó, uma coisa que chama bastante atenção, e eu acho que é um exemplo bem comum, é a questão do cigarro, né? Também, alguns anos atrás, o fumo era uma coisa que era até estimulada, né? Era moda, era estimulado e havia um grande interesse econômico por trás da questão. Só que como se percebeu que o número de câncer de pulmão, enfim, o cigarro está envolvido em uma série de tipos de câncer e também de doenças cardiovasculares, pulmonares, né? Então, assim, se viu que o gasto com essas doenças provocadas eram muito maiores, né? O prejuízo, né, em relação à questão do tabagismo é muito maior do que o que se ganha, vamos dizer assim, vendendo o cigarro, né? Então, se houve, acho que todo mundo está acompanhando uma mudança da questão, uma mudança mesmo de paradigma na questão do cigarro, né? E que hoje em dia é muito ruim e está sendo colocado como uma coisa bem ruim ser tabagista, né? Houve uma mudança, eu acho que assim, bem importante, bem forte em relação à questão da abordagem do tabagismo, né? Inclusive como política nacional, isso, né? Isso é só um exemplo, né? Mas depois, se tu quiser, a gente pode retomar a questão do que fazer em cada etapa de sua vida, né? Uhum. E, então, o check-up, ele é muito importante até para diagnosticar futuras doenças, possíveis doenças, de quanto em quanto tempo ele deve ser feito e quem deve fazer, como fazer esse exame? Então, essa é a questão. Assim, não é uma coisa rígida para todo mundo, né? Claro que existem alguns exames que são básicos para todos, né? E que também estão sendo feitos, inclusive, já em adolescentes e crianças, né? Mas cada etapa de vida do ser humano vai ter alguns exames que são importantes realizar, não só os exames, né? Porque também não adianta só fazer os exames, você não vai haver a partir desse exame uma mudança de vida, de postura, de comportamento, né? Então, digamos assim, vamos começar pela gestante, tá? Que seria a formação, né, do ser humano. A gestante, já antes de engravidar, né? Ela pode fazer alguns exames que são importantes para que na gestação tudo corra bem, né? E esses exames estão oferecidos, inclusive, pelo sistema de saúde, né? Não são exames assim muito sofisticados e que podem ser realizados, são oferecidos. É o exame de HIV, o exame de hepatite B, o exame de hepatite C, o exame de toxoplasmose, o exame de sífilis. São os exames que se pede de rotina, né? Tipo sanguíneo, glicose, hemograma. São exames que podem se fazer anteriormente à gestação. Se oferece na gestação, mas o ideal é que a pessoa já saiba antecipadamente, né? Que ela tome, antes de engravidar, ácido fólico, para que o bebê, né, diminua a questão da malformação, ou seja, a gestação, o ideal é que seja planejado, que se faça o exame pré-gestação. Durante a gestação, então, se faria todos esses exames, se já não tiverem sido feitos. Muitas vezes se repete esses exames, especialmente HIV e sífilis, porque são exames, e hepatite B também, se ela não estiver imunizada, né?
São exames que se repetem porque na própria gestação, né, no ficar grávida, tu estás de novo se expondo a alguma dessas patologias, né? É preciso um acompanhamento, então, né? Sim, durante a gestação é importante fazer o pré-natal, né? E depois, assim, estar preparada para o parto, tudo, né? Fazer aquele vínculo com o seu médico, saber direitinho aonde que eu vou ganhar o bebê, enfim, o ideal seria a gente estar planejado, né? A gente sabe que na prática isso não é bem assim, né? Às vezes a gente tem que correr atrás. Obrigada, então, Vivian, e no próximo bloco continuaremos falando sobre a importância do check-up e da medicina preventiva, aqui no programa Vitalidade, TV Câmara, canal 16 da NET. Fique conosco. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.nh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Olá! O programa Vitalidade volta a conversar com a médica clínica geral Vivian Pereira sobre a importância da medicina preventiva. Você já fez seu check-up esse ano? Se ainda não, entenda porque ele é essencial. Então, Vivian, continuando a abordar o assunto, você estava falando sobre as gestantes. Mas crianças, homens, mulheres e idosos precisam de exames adaptados ao sexo e a cada etapa da vida, né? Como funciona essa relação? Exatamente. As crianças, basicamente, precisam fazer a sua visita, né, regular no pediatra para colocar suas vacinas em dia, né? Eu acredito que nessa fase, muito mais que exames, a questão de vacinação ela é fundamental. A criança, a menina, o menino, à medida que eles vão crescendo, vão aparecendo algumas características especiais, né? A menina precisa ir no período menstrual, procurar também um ginecologista, para que ela aprenda a lidar com isso, para aprender preventivamente sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? O menino também, da mesma forma, aprender a usar preservativo, tanto um quanto o outro. Nessa fase é importante alguns tipos de vacinas e os cuidados preventivos com a vida futura, né? Muito mais do que exames, a menos que a pessoa apresente algum tipo de doença, porque também nessa fase já pode haver algumas doenças como diabetes, hipertensão, mesmo colesterol, né? Então, assim, isso é individualizado para cada situação, mas não existe, assim, uma coisa estática a respeito de que pedir para o adolescente necessariamente. Essa é uma fase em que a gente está muito mais voltado para a questão de prevenção para drogas, né? Prevenção de ST, prevenção de gestação indesejada e a questão das vacinas, né? A partir de então, né, a gente vai abordar então o adulto jovem, o adulto, enfim, adulto de vida fértil, né? E nesse período a gente vai então cuidar da questão da vacinação do adulto jovem, que pessoas adultas também devem ser vacinadas para algumas doenças, né? Não só a criança. Além disso, então, nesse período, se costuma pedir, então, os exames básicos. Colesterol, diabetes, triglicerídeos, tireoide, que é muito comum também, tanto em adolescentes e é mais comum em mulheres também.
hemograma, né, para ver a questão de anemia, plaquetas, função renal, função hepática. A gente faz uma avaliação geral e também pode-se pedir exame de fezes também, né, crianças e adolescentes também. Mas se trabalha muito também com a questão da higiene oral, da higiene, da questão assim, de cuidados com os alimentos, lavar bem as mãos, né, porque a partir daí também se previne alguns tipos de doença, como toxoplasmose, mesmo verminoses, enfim, uma série de doenças que são veiculadas através de água, hepatite, né? A partir de água e alimentos, né? A partir a mulher, então, a partir de em torno de, após a adolescência, ela já pode começar a partir da vida sexual já começar a fazer o pré-câncer, que é fundamental para prevenir câncer de colo, né? E além disso, então, fazer sua palpação de mamas, né? A menina deve aprender desde cedo a palpar a sua mama. Já na adolescência. Já na adolescência. E assim, eu sempre pergunto, faz autoexame de mamas, porque isso é muito importante, a mulher conhecer a sua mama, porque se em algum momento mudar alguma coisa na sua mama, ela vai saber reconhecer que aquele nódulo não estava ali, que aquilo não é normal, que a mama mudou, né? Para que ela possa, então, estar prevenida na questão do câncer de mama. A partir de 40 anos, mesmo antes ela pode fazer a ecografia mamária e a mamografia, mas a gente costuma colocar assim como uma data mais ou menos de referência esta, né? Porque a mamografia ela não é tão boa para a mama jovem, por isso ela se utiliza com um pouco mais de idade, né? Assim, a ecografia ela é para mama jovem, para paciente jovem, ela é melhor, vamos dizer dessa forma. Mas, obviamente, que a mamografia também está incluída como um exame preventivo indispensável para as mulheres, né? Além do autoexame e da consulta ginecológica anual, tá? Para os homens, à medida que eles também, a partir dos 40 anos, eles devem prevenir o câncer de próstata, né? Fazendo PSA e muitas vezes, fazendo também, é necessário também o exame de toque, né? O PSA é um exame de triagem para câncer de próstata, também para algumas inflamações da área genital masculina. Nem todo exame ultrado necessariamente é câncer, né? Por isso precisa ser acompanhado, né? Além disso, então, a gente pode incluir também no adulto, né? No adulto, enfim, na saúde do adulto, incluir eletrocardiograma, ecografia de abdômen, em função de que a gente pode prevenir, então, esteatose hepática, que é muito comum, que é a filtração de gordura no fígado, se acontece em função de ingesta de gorduras, dislipidemia, que são colesterol, triglicerídeo alto, né? A gente pode ver se a pessoa está com essa situação, tentar mudar um pouco, então, essa questão dos hábitos, né? Ver se não tem pedra na vesícula, pedra no rim. Então, uma ecografia sempre é bom a gente ter, porque, por exemplo, assim, um diagnóstico de pedra na vesícula, se tu conseguir fazer o diagnóstico e o tratamento em tempo, tu previne uma pancreatite, por exemplo, né? O eletro de esteira também, dependendo da situação, é interessante fazer para ver como é que ele está respondendo à questão do exercício, né? Porque a gente tem orientado, faz exercício, né? Todo mundo fala fazer exercício, mas é importante que a pessoa também saiba como que tu está preparado para o exercício, né? Vivian, no programa passado, que até os telespectadores podem conferir no YouTube, nós falamos com a nutricionista Daniela Nunes sobre a importância de uma alimentação saudável e também com uma professora de educação física sobre a importância de se sair do sedentarismo. Isso reflete no resultado dos exames, uma alimentação saudável e uma prática de exercício físico? Com certeza. Sabe que uma coisa que eu tenho visto muito no consultório são exames limite entre 100 e 126, né? Porque acima de 126 a gente considera diabetes, né? Então, as pessoas estão muito nesse limite, assim. E aí, nesse período, a primeira tentativa que a gente faz é a dieta. Mesmo o colesterol, alguns também estão no limite, assim, do que é normal, né? Ou um pouquinho acima, ou com o colesterol bom baixo, que também a gente encontra muito comumente. Então, assim, a primeira etapa desse tratamento é a questão da dieta e do exercício, né? Com isso, com certeza, a gente não só controla essa predisposição ao diabetes ou à dislipidemia, como a gente trata esse tipo de alteração.
Então, é realmente fundamental essa mudança, né? E também a gente pode começar devagarinho. A gente não precisa sair correndo no primeiro dia. A gente pode fazendo mudanças em etapas, né? Obrigada, então, Vivian. Vamos conferir agora com a repórter Manuela Machado como a técnica da consciência corporal ajuda as pessoas a terem uma vida mais saudável. Apesar de ser uma técnica nova, a consciência corporal já está fazendo sucesso entre os profissionais da área da saúde e também os de yoga terapia. Consciência corporal significa tomar consciência do corpo. É uma forma de conhecer e entender o que o corpo é capaz, bem como as suas limitações. Ela vem sendo utilizada na reeducação alimentar, voz para aliviar dores físicas e também para ajudar, através da postura correta, quem tem déficit de atenção. O fisioterapeuta Fábio Boesch explica que, para isso, basta alguns exercícios. É só com movimento, seja o movimento da mente ou seja o movimento do corpo mesmo, que a gente vai se perceber. Então, qualquer exercício que se faça já está valendo, sabe? Tu já está fazendo um método bem eficaz para tu te perceber. A consciência corporal não serve apenas para aliviar dores no corpo e limitações de movimento. Ela também é utilizada na área da psicologia. Segundo os médicos, ela pode ajudar a combater a baixa autoestima e até a depressão. Mas para isso é necessário ter um autoconhecimento do seu corpo. Tu percebe que tu tem uma lesão no joelho, tu tem como te adaptar e dar um refresco para essa articulação, né? No caso, na consciência mental da psicologia, que é uma coisa bem diferente da física, se a gente for pensar, também se tu percebe que tu está num ambiente ruim, ou se tu está num momento triste, tu tenta não entrar em depressão, né? Então todo esse movimento de perceber-se é geral, assim, é muito importante em geral mesmo. O IPASEM, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, é o único do estado que atualmente oferece oficinas sobre consciência corporal para órgãos do município. O trabalho dos 9 profissionais envolvidos com o projeto Viva Mais do Instituto teve início nas escolas municipais de Novo Hamburgo. Manuela Machado para o Vitalidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.nh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.nh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos conversando aqui na TV Câmara, no programa Vitalidade, canal 16 da NET, com a médica Vivian Pereira. O tema de hoje é a importância dos exames preventivos para uma vida mais saudável e livre de doenças. Vivian, então vamos detalhar um pouquinho mais para quem está nos assistindo. O que seriam esses exames que medem, né, avaliam se o colesterol está alto ou baixo, que tipo de colesterol, se é bom ou ruim, triglicerídeos, glicose. Fala um pouquinho mais sobre eles então para nós. Ok. Então vamos começar pelo hemograma, tá? O hemograma, ele demonstra para nós se a pessoa tem anemia, se a pessoa está com a imunidade adequada, basicamente se tem infecções ou não, né? A gente avalia esse parâmetro.
A glicose, ela é extremamente importante porque muitas pessoas sentem sintomas, muitas vezes, de glicose alterada no sangue e não fazem o exame, não sabem que estão com a glicose alta. E os sintomas de glicose alta são tonturas, tomar muita água, ter muita sede, ter muita fome e muitas vezes ao banheiro fazer xixi, né, urinar. E às vezes as pessoas até se surpreendem, chegam no consultório e estão com uma glicose super alta, 300, 400. A glicose, então, é o açúcar em excesso no sangue, que por alguma razão não está sendo colocada nos tecidos. E a pessoa, a partir disto, começa a ter sensação de fraqueza, porque a glicose é o alimento das nossas células. As nossas células entendem que estão desnutridas, estão sem alimento. E com isso a pessoa fica cansada, tem tontura, tem dores no corpo, toma muita água, porque a glicose em excesso no sangue puxa muita líquido, vamos dizer, para a urina, faz ela é mais pesada, então ela faz com que a pessoa urine mais. E as nossas células entendem que estão desnutridas, o que elas pensam? Tem que comer, estou com fome, pedem mais comida. Quanto mais tu come, mais tu aumenta a glicose no sangue. Isso é o sintoma. E a partir disso, esse açúcar em excesso, ele vai provocar infecções nas pessoas, porque é um meio de cultura, o açúcar, né? Experimenta deixar um açúcar parado com uma aguinha, tu vai ver o que pode acontecer, né? Então, assim, as pessoas estão mais predispostas a infecções em função do açúcar alto. Com o tempo isso também vai havendo obstrução dentro das artérias do nosso corpo, né? Especialmente coração, rim, olhos vão ficando obstruídos por esse excesso, né, de açúcar, vamos dizer dessa forma. E com isso a pessoa pode adquirir, então, insuficiência renal, infarto, né, AVC, né, que são, que a gente chama assim, popularmente derrame, né, cegueira, né? Isso tudo é predisposto a partir e que pode ser prevenido com um exame de glicose, que às vezes nem necessariamente precisa ser um exame tirado direto no laboratório. A gente pode fazer aquele testezinho de ponta de dedo, que é oferecido muitas vezes em várias promoções aí que a saúde faz, né? O triglicerídeos, ele é uma espécie de gordura também, que ele é aumentado a partir, ele é metabolizado no fígado, mas ele é aumentado, se aumenta a partir da ingesta de muito carboidrato. Pão, farinha, bolo, massa, especialmente os refinados, né? Ele também contribui para que as nossas artérias sofram uma inflamação na sua parede e fiquem obstruídas, né? O colesterol, ele ainda é mais importante nessa produção de inflamação nas artérias, né? O colesterol, especialmente o colesterol ruim, né? Que é produzido através das gorduras ruins, das gorduras saturadas, né? Que vem das frituras, especialmente das gorduras de origem animal, né? Mas, para contrapor esse colesterol ruim, nós temos o colesterol bom, que é o colesterol HDL, que vai como um rodo assim nas artérias, vai limpando as artérias. E esse tipo de colesterol, esse tipo de gordura boa, ele é adquirido através das gorduras saudáveis. O óleo de coco, o óleo de amêndoa, castanha, azeite de oliva, contém no peixe. Exercício físico. Também no exercício físico, né? Ele aumenta, mas o exercício físico está muito relacionado também com a diminuição da glicose, com a diminuição dos triglicerídeos, com a diminuição do colesterol ruim. Também ajuda a aumentar o bom, mas digamos que a alimentação correta e com esses produtos, claro que também bem dosado, né? Aumenta o colesterol bom. Não sei se me fiz entender. Sim. Tá, é isso aí. E no caso do AVC, assim, é essencial, então, que se tenha uma análise da glicose? Também. O AVC tem múltiplos fatores, né? Tem fatores genéticos, tem fatores alimentares, da pressão, né? A idade, né? O tipo de vida, se tu foi sedentário ou não, né? E até malformações, eventualmente. Né? Então, o AVC, ele tem múltiplos fatores. O AVC, ele tanto pode ser um AVC isquêmico, por falta de oxigenação, quanto um AVC hemorrágico, por exemplo, quando a pressão é muito alta e rompe lá um vasinho no cérebro.
Né? E a hipertensão é sempre pior do que, no caso, a pressão baixa, ou o correto é tentar mantê-la equilibrada? O ideal é manter equilibrado. Só que, por exemplo, assim, ó, algumas pessoas vivem muito bem com 10/6, né? 9/6. Isso vai variar um pouco de cada pessoa, né? Se eu não tiver sintomas da pressão baixa, não tiver tonturas, né? Ou, enfim, mal-estar, mesmo desmaios, no meu caso, eu não tenho problema que eu tenha uma pressão um pouco mais baixa, né? Então, assim, até tem um pouco, assim, um certo mito com a questão da pressão baixa, né? Assim, estou com a pressão baixa e a pessoa acha que já tem que tomar um remédio. Não necessariamente, né? Agora, a pressão alta, com certeza, é uma coisa que prejudica, né? Especialmente porque ela também é muito silenciosa, né? As pessoas nem sempre percebem que estão com a pressão alta, e se elas não forem fazer um exame de rotina, medir a sua pressão, elas não vão saber se a pressão está alta. Muitas vezes a pessoa chega com 200 por 120, que é 20 por 12, né, como se chama, e a pessoa não sabe, não está sentindo nada. Quais né? são os sintomas de uma pressão alta? Quando ela dá sintomas, ela pode dar dor de cabeça, visão borrada, passa assim aquelas luzinhas na frente do olho, dor na nuca, pressão na nuca, náusea, vômitos. Esses são os sintomas quando a pressão é sintomática, mas não necessariamente a pressão precisa dar esses sintomas. A gente pode ter uma hipertensão que a gente não sabe que tem. Então, por isso é importante a medida também regular da pressão. Vivian, nós falamos da importância das vacinas para as crianças, dos exames de rotina para as mulheres grávidas, lembrando também que a toxoplasmose é importante para os homens fazerem também, não só o cuidado com as mulheres devem Sim. ter, né? A toxoplasmose também é uma outra coisa que tem muito mito ao redor, né? As pessoas dizem, eu tenho toxoplasmose. Então, elas acham que se elas têm um exame positivo de toxoplasmose, elas necessariamente estão doentes de toxoplasmose. Na verdade, não é assim que funciona. Eu posso fazer uma explicação rápida como é que funciona? Claro. A tox é assim. Então, assim, a toxoplasmose, a gente adquire através do meio ambiente, da alimentação não cuidada e das fezes de gato. Então, assim, nem só o gato é o responsável também. Aquela comida lá da roça, que parece muito saudável, lá, enfim, né, de lugares assim que não tem inspeção, são grandes responsáveis pela contaminação por toxoplasmose na pessoa. A gente adquire através dessas formas, ou da terra, a criança, muito comum a criança brinca na terra, na areia, põe a mão na boca e ingere os oocistos, como a gente chama do toxoplasma, né? A partir do momento em que eu adquiri a toxoplasmose, eu vou fazer uma replicação rápida no meu organismo e vou, a partir de então, ele vai se colocar nos tecidos do corpo. E os tecidos, especialmente o cérebro, os olhos e os músculos. Nesse momento, eu vou ter uma toxoplasmose aguda. Nesse momento de toxoplasmose aguda, é o momento em que, de fato, pode produzir um grande estrago, especialmente na gestante, porque passa a barreira placentária e vai infectar o bebê, né? Uma vez que ele se instalou no nosso corpo, ele pode fazer lesão nos nossos olhos. E isso não importa se é homem, se é mulher, se é criança, ou seja lá. Dependendo da questão individual de cada um, eu posso vir a ter uma toxoplasmose oftalmológica, né? Ocular, como a gente chama, inclusive levar à cegueira, né? Então, qualquer pessoa tem que estar prevenida para isso. E a prevenção, basicamente, é os cuidados de higiene, comer carne sempre bem passada, ovo também bem cozido, lavar muito bem as verduras, né? E os gatinhos que são de cativeiro, entre aspas, né? Que são aqueles gatinhos que estão pobrezinhos dentro de casa, né? Que comem sua ração. Em princípio, eles não são os grandes responsáveis. A gente pensa que é o gatinho, daqui a pouco está descuidando de outras coisas. Aí chega em casa com uma murcilha maravilhosa, né? E aí vai comer e adquire ele é um parasita que fica dentro da célula e que, uma vez que a gente fica infectado, ele vai fazendo pequenos cistos dentro dos nossos músculos, nossos tecidos, e com isso a gente vai ficar infectado sempre. Então, eu sempre vou ter um exame positivo de toxo. E, a partir disso, não adianta ficar fazendo exame todo ano, porque uma vez que eu estou infectada, eu vou ter uma IgG positiva sempre. O que não quer dizer que eu vou ter doença, necessariamente. Vivian, para encerrar, então, falando um pouquinho dos idosos agora, eles costumam sofrer com a depressão, você tinha comentado.
A gente comentou o que maior cuidado tem com os idosos, né? A questão das vacinas é fundamental, porque eles estão muito mais predispostos a adoecerem, então, especialmente questões de pneumonias, infecções urinárias, enfim, e as doenças decorrentes, né? Do coração, enfim. Mas temos muitos idosos super saudáveis, né? Que caminham, que estão com a sua vida muito boa. Mas, assim, uma das coisas bem importantes que eu acho que toda família tem que levar em conta é perceber quando o idoso está apresentando algum sinal de depressão. Porque isso é uma doença bem comum, bem incidente nesse paciente, né? Ele começa a ficar, não quer comer, ele começa a ficar dormindo muito, ou ele começa a chorar, lembrar de coisas do passado, não quer mais fazer atividade normal, né? Então, assim, ficar atento que isso pode ser um início de depressão. E isso também tem tratamento e vai dar uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Nosso muito obrigada, então, à médica Vivian Pereira, pela sua participação no programa Vitalidade e pelas importantes dicas e esclarecimentos sobre medicina preventiva. Hoje falamos sobre o famoso check-up, ou seja, aquela bateria de exames que deve ser realizada periodicamente para conferir como está a saúde do paciente. E você, já fez o seu? Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, na sua grade de programação. E em breve poderá ser conferido na nossa página do YouTube, www.youtube.com/TV Câmara NH. Até o próximo Vitalidade.